Bom dia! E aí, meninas? Bom Vamos dia, para gente. mais um grupo aqui, mais uma lição do capítulo, a oitava lição, né, do autocontrole do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. E passou rápido, hein? Nós estamos no meio do livro. Tudo bem com Passou vocês? rápido. Fiquei super chateada que eu não consegui a semana passada, mas foi um autocontrole de um descontrole externo. Tava louca para participar e foi uma puta lição para essa próxima lição. Eu saí Boa! de Campinas para chegar a tempo, a internet não funcionou. Aí o descontrole externo, eu falei, cara, não depende de mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou curtir a minha filha. Saí da live e fui curtir minha filha. Pronto. Mas eu Tá queria vendo? tanto ter participado. Foi bem legal, nossa. E esse capítulo também do autocontrole, todos os capítulos têm tocado bastante em mim, mas esse é um capítulo que realmente nossa, não sei nem pensando assim, vamos conceituar, né? O que a gente entende como autocontrole, né? O que ele fala sobre autocontrole. Ele faz uma ligação com o próprio entusiasmo, porque a gente entusiasmados, né? Quando a gente se entusiasma com as coisas, a gente às vezes ultrapassa limites, né? Deixa as emoções ali fluírem e nem toda emoção gera um comportamento que é saudável na relação com o outro, né? E aí ele fala da importância de controlar essas emoções para que esse entusiasmo seja no nível necessário e com a energia assim, o tipo de energia direcionada ali necessária para aquilo, né? E não uma raiva, uma dor aí. Então, o autocontrole seria o controle de si mesmo, né? Eu achei um A capítulo gente muito gostoso de ler. Assim, muito gostoso de ler. Ele foi fluindo, assim, não foi uma coisa. Porque às vezes os outros eu tinha que parar um pouco, depois retomar, voltar num outro momento, mas esse foi, assim, sabe? Eu achei muito leve de ler, assim, muito rápido, inclusive, de ler. E é bem isso eu mesmo. li Se a gente não rápido. tem um certo controle com relação até o entusiasmo, a gente perde a linha, né? E aí essa coisa toda O de destruir autocontrole tudo como que a balança. acontece. Ele coloca, né? Autocontrole é a balança das nossas emoções, né? É o que faz com que a gente pondere aí o que deve ou não deixar fluir naquele momento, naquela situação. Adorei. Eu E é também. E eu bem até isso. brinquei aí no começo, né, de tipo, quando eu tive que lidar com o descontrole externo e o autocontrole interno, porque para mim ficou muito claro isso, assim. E autocontrole, por quê? Porque a única coisa que a gente tem controle é o auto, né? O externo é zero. Só que isso é uma desconstrução que a gente tem que passar, que é muito desafiadora, porque a gente vive num sistema que nos controla em tudo, em todos os aspectos. Por exemplo, eu cresci em colégio de freira, estudei em colégio de freira. Então, o controle externo, né, de dogmas, padrões, e assim, o tempo inteiro a gente era controlado com uniforme. O uniforme era uma coisa que me aprisionava, que até era uma coisa que eu queria trazer no capítulo passado. Eu me sentia sem autenticidade, sem personalidade. E aí eu ia para a revolta. Eu dobrava a saia, que tinha que Eu ser no fazia joelho, isso. tomava Acho que é suspensão. a escola lá em Botucatu, né? Nossa! Não, eu sempre saía do padrão, eu vivia tomando suspensão, até que na oitava série eu fui convidada a me retirar, né? Porque aquele controle interno, cara, me deixava descontrolada internamente. E é muito louco isso. Porque aí a gente tem. E ele fala, né, dali da parte do síndico, do porteiro, que ele se Do descontrolou total porteiro, a se partir daí. descontrolou com você. Putz, eu tenho que. E a vida é isso, né? A gente vive num sistema que nos controla politicamente. Ele fala as três, quais que são as maiores destruições, não é nesse capítulo que ele fala, mas é a mídia, a educação e a religião, né? Que nos controla. E isso nos descontrola internamente, né?
E aí, a gente desconstruir esse controle é um desafio muito grande, porque a gente, desde lá da barriga da mãe, a gente está sendo controlado por esses dogmas, essas crenças, e isso nos torna autômato, né? A gente vira máquina, né? E para a gente ter um autocontrole, a gente não pode ser máquina, porque a gente tem que conhecer nossas emoções e lidar com isso, né? Então, esse desafio de aceitar o que vem da vida, porque a vida vem e traz uma pandemia, traz um monte de coisa que a gente não tem controle. A semana passada eu não tinha controle da internet, eu queria participar, mas não tinha controle, eu ia ficar... Na hora que eu falei, putz, eu vou ficar aqui, eu vou ficar irritada, né? Não tenho... Vou curtir minha filha. Saí, falei, tô aqui, vou curtir minha filha. Fui lá fazer café, não sei o quê, a gente ficou conversando e ok. Então, se você é controlado externamente, internamente vira um caos. Você está falando aí, eu estou lembrando de novo do Capitão... Como que é? Do filme lá. Qual? Capitão... Ai, meu Deus! Qual filme? Ai, eu até citei já... Capitão Fantástico, é isso? Do pai que vai morar né? Você está falando isso, eu estou lembrando dessa situação, porque eu vejo tudo isso, assim, eu entendo por que as regras existem e quais são as importâncias das regras existirem, para a gente viver em sociedade e para o que é diferente de dogmas, tá? De crenças, mas eu estou falando de uma vida organizada. E de como é complicado as polarizações, né? Muito complicado. E esse filme, ele traz muito claramente essa questão da confusão que as pessoas fazem do que é autocontrole e tentar controlar o externo. Porque, assim, nós também temos essa questão, né? Porque nós temos uma questão, assim, nós... não queremos ser controlados pelo externo, mas nós queremos controlar o externo, certo? Sim. Nós somos loucos para controlar o que as outras pessoas vão fazer, quem elas vão seguir, quais são... A gente vive tentando influenciar as pessoas. E por que nós influenciamos, tentamos controlar o comportamento do outro? Porque nós acreditamos naquilo. Mas porque a gente foi controlado. Porque o sistema controlou, a gente repete o padrão. Entendi, esse é o seu ponto de vista, entendi. O que acontece é assim, culturalmente, nós temos uma tendência de dizer para as pessoas o que é melhor para elas, porque é melhor para a gente. É como a gente se sente. Então, existe uma questão de você dizer assim, olha, isso daqui funciona. E você poderia fazer isso, porque isso funciona, né? Em vez de falar, funcionou para mim, isso, pode ser que funcione para você ou não. Que funciona para mim, que funciona com os meus pacientes, que funciona jeito de falar. A pessoa tem uma tendência. Por quê? Por exemplo, o que é bom para mim, eu quero que seja bom para as outras pessoas. Descobri uma receita de bolo que, nossa, eu nunca acertei um bolo de cenoura. Aí eu vou lá, acho uma receita. Cara, eu quero colocar isso na mídia social, eu quero que todo mundo saiba disso. Por quê? Porque o que faz bem para mim, eu quero que faça bem para o outro. E aí a gente é tendencioso com isso, né? Porque aí o que acontece? O outro vai lá, faz o bolo de cenoura, não funciona. Para ele não deu. Porque o forno dele é outro, porque ele fez com outra cenoura, porque ele comprou uma marca... E aí é muito difícil, né, a gente acertar. E eu acho que quando você fala de religião, de dogmas, essas coisas, tem muito isso, cara, porque as pessoas elas se encontram com essa espiritualidade, dessa forma, dessa maneira, e elas querem... Eu ouço isso das pessoas, eu já escutei isso várias vezes, várias pessoas assim, eu queria muito que as pessoas sentissem o que eu sinto por esse encontro com Deus, por esse encontro nessa igreja, E aí elas divulgam isso, e elas não estão erradas, não tem certo e errado, né, gente? Não. Elas não estão erradas de fazer isso, mas é uma forma de querer controlar o externo, né? Uma forma de dizer para as pessoas, de dizer não,
de mostrar mesmo. Então é muito difícil. Nossa, como é complicado não estar alheio a isso, né? E esse pai aí, nesse filme, ele é contra tudo que é capitalista, né? A internet, ele é contra a evolução do mundo, ele acha que tem que viver na natureza. E ele causa todo um... E o que ele está fazendo? Quando ele faz tudo isso? Controlando os filhos, citando novas regras, quer dizer, tudo aquilo que ele detestava na sociedade em que ele estava inserido, ele coloca na sua própria sociedade, né? E dá o caos que dá justamente por causa disso. Sabe que eu vivi isso, assim, como eu estudei em colégio de freira, para mim o trauma era não vou colocar minha filha em colégio de freira, jamais, né? Porque possivelmente você não para mim foi castrador, assim, é uma coisa que eu tive pesadelo anos. Eu tinha pesadelo tinha uma capelinha, e aí eu entendi o significado. Toda vez que eu estava me castrando de algum sonho meu, aquele pesadelo vinha como um chamado. Porque tinha essa freira, ela era muito infeliz, assim, o pai levou ela para ser freira porque não queria que ela casasse. E ela tinha vivido uma paixão. Então, aquilo para mim, depois eu fui entender muitos anos depois, quando eu estava, e esse pesadelo durou anos. Então, quando a Vitória nasceu, eu não queria, falei, jamais vai estudar em colégio de freira, jamais vai estudar em colégio religioso, mas sempre seguir a espiritualidade, né, livre, mas não dentro de uma religião, assim. E aí, eu conheci envolvendo a sua inteligência espiritual, você fala, né? E aí eu conheci a antroposofia, que é essa linha do fantástico aí, desse pai. Uhum. E quando eu percebi que eu estava exatamente seguindo... Fazendo ele. Só que de outra forma, né? E difícil, fala sério. E a gente descontar o tempo inteiro, e a gente vai passar a vida desconstruindo, por quê? Porque a gente vive num sistema, né? E quando a gente pega a mídia, e a mídia, eu digo hoje, a internet, ela está o tempo inteiro, ela é muito mais forte do que a TV. Você não tem controle hoje, você está o tempo inteiro. Tudo, até isso aqui, gente, até isso que nós estamos fazendo hoje é uma forma de desconstruir e, ao mesmo tempo, nos colocar numa caixa. Total. É isso. Pensamento crítico é uma coisa muito difícil de se desenvolver e estar num lugar assim adequado. Eu nem sei se alguém já chegou nesse lugar. E você já percebeu que às vezes você fala alguma coisa, só de falar, você já percebeu? A internet vem e te mostra. Você já percebeu isso? Sim. Você não precisa nem digitar. A gente está sendo o pessoal que eu conheço o tempo todo. Então, existe um mito sobre isso. Eu tenho me informado bastante sobre esse negócio do falar, né? Eu já ouvi vários podcasts sobre comunicação e as pessoas que entendem de internet, elas dizem que é impossível o algoritmo pegar a sua voz e transformar isso numa pesquisa. Que, na verdade, o algoritmo ele trabalha com seus interesses, mas eu já fiz o teste, gente. Na sala de aula, a gente começou a falar perto do Facebook, assim, ó, TV 42 polegadas, TV 42 polegadas. Não deu meia hora, tinha uma TV 42 polegadas lá. Então, alguma coisa tem. Pode ser que o processo ainda não esteja evoluído a ponto de captar todas as vozes ou todas as falas, porque realmente eles explicam que o filtro é muito complicado, o filtro. Aí, ó, chegou a Ana. Bom dia, Ana. Bom dia. Sem contar Tudo que bem? É uma situação assim, a gente pensa o quanto esse controle que está aí da mídia todo o tempo e cada vez mais os aparelhos mais sofisticados pegando longe. Isso, Dani. Então, eu também já fiz esse teste com relação à fala e exatamente, meu marido ficou impressionado, a gente ficou impressionado. Como assim? Então, não dá para, né? Daqui a pouco a gente só de pensar vai vir negócio. E hoje eu ouvi uma notícia... Não, desculpa, pode falar. Não, hoje eu ouvi a notícia de que o Twitter foi vendido lá para o milionário, lá para o maior... Tesla, e né? as mudanças que podem ocorrer com o Twitter, e eu achei, assim, tudo bem que ainda a gente precisa ver o que vai acontecer, mas o responsabilizar cada um pelos seus atos é muito...
Porque hoje o Twitter está com quem está se responsabilizando é a própria plataforma. Se você posta uma coisa, um fake news, ou se você está usando robôs para divulgar as coisas, o Twitter ele tem que bloquear você, né, todo um processo, ficar mediando as suas falas, e agora vai ser um negócio muito mais individual, as pessoas vão ter que assumirem a sua identidade, se ele conseguir colocar isso em prática. E vai ser maravilhoso. Maravilhoso. E eu estou tocando nesse assunto justamente por conta do poder, né, que a comunicação tem para nos controlar. Porque aí eu estava escutando um podcast hoje também, que a moça falou assim, que o filho dela chegou na escola, a moça contando que o menino chegou na escola, um aluno, né, chegou na escola e falou assim: ô professora, o que é fake news? Aí a professora falou: por que você está perguntando isso? Ele falou: não, porque a minha mãe fica no celular assim, ó. Fake news. Ele queria saber que raio de fake news é esse que a mãe dele fala. Gente, exatamente isso. Na hora que eu ia falar assim, e o lance é mais a fundo, é exatamente o fake news, assim, quando ele fala do pensamento, o que a gente funciona como onda de rádio. Então, o quanto nossos pensamentos não são fake news, porque eu estou recebendo do outro. Esses dias, eu percebi assim, eu estava muito bem. De repente, eu vi que minha energia baixou de um tanto, e aí eu joguei para a pergunta. Né? Comecei, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Cara, a última pessoa que eu tinha trocado uma ideia, que eu tinha, né, enfim, o quanto aquilo eu permiti e eu captei aquilo. Então, assim, o controle, por isso que ele fala o autocontrole. Então, o autocontrole também é desde o que a gente capta. E a gente está o tempo inteiro captando. Né? A hora que materializa na nossa cabeça, né? A hora que materializa na nossa cabeça, na nossa consciência, a gente precisa tomar, ver, né? Bem consciente mesmo, porque às vezes vem na nossa cabeça, a gente não... Vem aquele pensamento, aquela coisa, porque a gente capta a energia e ela se formata em pensamento. A emoção, né, a gente pega tudo. E aí a gente não consegue ter consciência daquilo e é onde a gente se abate, né? Uma vez escutei uma entrevista na Jovem Pan, o cara era da área de segurança e ele diz que os aparelhos escutam a gente sim, mesmo desligados. Olha, que só não escuta se desligarmos e colocarmos o celular. Colocar o celular no freezer, tá? Ela continuou ali depois. Colocar o celular, que você acaba mobilizando, né? Porque tem uma questão também, gente, que nós optamos nas redes sociais pelo acesso ao microfone, né? Então, mesmo que se o seu aparelho estiver ligado e os seus aplicativos estiverem ali funcionando, existe uma probabilidade mesmo de estar captando, porque só se você pausar o aplicativo, porque ele fica em, como é que fala? Em segunda hora, não sei como segundo plano ali, né? Em segundo plano, ativo. Tem até um filme daquele, acho que ele era, não sei se ele era da NASA, não lembro, da FBI, não lembro, e o cara, quando ele tinha computador, tipo assim, ele desligava tudo, punha papelzinho na câmera, Sim. não sei o que. Eu assisti uma série. Eu não lembro, faz 42, 40, não sei o que, 42, uma série que falava muito sobre isso. Então, que era só sobre coisas de internet. O tempo todo a gente está sendo controlado. Por isso a importância da gente olhar para aquilo que é nosso, o que não é nosso, fazer um filtro, ficar com aquilo que é teu, inclusive os pensamentos, tudo isso, porque tudo vai, né? A gente capta tudo. E eu sinto uma coisa, que esse autocontrole é uma via de mão dupla, né? Então, quando eu falo é nosso, é só nosso, mas é uma via de mão dupla no sentido assim, que a gente tem que desenvolver, né, um autocontrole para o que vem de fora e para o que a gente quer emitir para fora, né? Então, ele fala isso, que a gente precisa saber o que nós vamos absorver desse mundo aí, o que faz sentido, porque tem uma coisa que fica muito clara para mim aqui no capítulo,
que ele coloca sobre o que faz sentido para o nosso propósito, para o nosso objetivo definido. Então, o que faz sentido para a Carla e para a Greta pode não fazer para mim. Então, aquilo que elas emitem, aquilo que elas falam, pode não... Eu preciso ter um autocontrole para não ter isso, ou absorver isso que está fora do meu propósito, que está fora do meu sentido, que é aquilo que eu sempre bato, né? Na tecla que eu sempre bato. Qual é a verdade, né? Qual é o certo? É muito difícil a gente colocar um lugar para tudo isso, né? Sim. Qual é a melhor forma de estar saudável? Qual é a melhor forma de... A gente tenta ir para a ciência, que é o nosso medidor, que nem eu falo muito para os alunos lá da fisioterapia, né? Nós não podemos seguir padrões estéticos, mas nós temos padrões de saúde, nós sabemos qual é o colesterol alto, né, o que é ter um colesterol alto, quando que a gente começa a desenvolver uma diabetes. Então, a gente tem os exames ali para trazer esse medidor aí, que é baseado na ciência, mas é uma verdade hoje, né? Aí eu entro na questão do ovo. É uma verdade hoje. O ovo foi vilão, voltou a ser bom, foi vilão, voltou... E hoje ninguém mais fala do ovo, porque não tem mais o que discutir do ovo. Então, também é muito sobre isso. Hoje, o que é melhor para a nossa saúde, né? Baseado em que áreas da ciência. Então, tem muita coisa, né? Ele fala uma coisa que eu achei muito lindinha. Todo mundo pode desenvolver o hábito de fechar os ouvidos às coisas desagradáveis que não desejam ouvir. Gente, isso aí tinha que ser todo lugar, né? E é muito legal que a gente pode fazer isso. Ele pega o exemplo da moça surda, né? Sim. Que é sensacional, né? Essa parte. Eu me amarrei nela. Eu também. Que habilidade, né? Assim. Que habilidade. E o cara, o dono, colocar ela ali. De você ver incrível que ele fez, né? Ela não vai absorver a coisa negativa do outro, então deixa ela naquela função. E a gente pode criar essa habilidade, cara. De ver a esse é o ponto, ponto, do problema, né? Para quem está aí ouvindo a gente, todo mundo pode. Para quem está ouvindo a gente aí, está conosco e não leu o capítulo, né? Ela era atendente de um balcão, né? Onde as pessoas reclamavam. E aí ela era surda e atendia o balcão, mediada por outras atendentes que iam lá, ouviam o problema, anotavam o problema, filtrando as informações, que era para não trazer o xingamento, passava para ela e aí ela conversava, né? Resolvia. E a coisa fluiu, porque ela não absorvia e mudava aquela energia do ambiente, né? Sim. Muito total, bom. Incrível isso. Nossa, ontem escutei algo relacionado a isso, mas era em relação às palavras. Nossas palavras nos alimentam. Sim, elas podem nos nutrir quanto nos derrotar, né? Exatamente, por isso que a gente tem que saber filtrar. E tá sempre assim. Por isso que eu amo a pergunta. Para quê? Né? Eu amo, é a melhor pergunta que existe, né? Para que eu vou dar atenção para isso? Para que eu vou ligar? Qual é a importância que isso tem para a minha vida? O quanto que isso vai fazer diferença para mim, né? A gente precisa se perguntar isso. Tá o tempo inteiro, exatamente, Ana, escuta. A gente saber o que a gente escuta. Né? E a forma que a gente comunica, né? Na verdade, a gente não pode calar o outro, nem deve calar o outro, né? E não tem como a gente andar com fone de ouvido, tampando tudo, ou dizendo como assim... Como muita gente faz. Tentando mediar antes a fala, né? Então, nós vamos ouvir, mas, quer dizer, nosso ouvido vai escutar, mas o que nós vamos absorver aí é uma escolha realmente. A forma que a gente vai absorver, se a gente precisa absorver aquilo, se aquilo pertence a mim, se vai fazer sentido para mim. E a mesma maneira quando a gente comunica. Eu quero falar algo. Eu preciso falar? De que forma eu vou falar? Ao autocontrole. Necessidade minha? É minha necessidade sobre minha? A vida ou isso da vai outra ser pessoa? Para o outro também?
Exato. Então, você entra num ponto muito interessante. E isso, do autocontrole tem muito a ver com que entra, lógico, como sempre, o autoconhecimento. Se eu me conheço, sei como que eu me sinto, como é que eu vou, então como eu me coloco, né? Então, a escuta verdadeira, ela entra muito nisso, né? Tá, tô ouvindo. Como eu vou me colocar? Eu preciso me colocar? De que forma eu me coloco? Isso vai ser para alimentar algo meu ou vai servir para o outro também? Só um minutinho, gente. Já então, vem. isso vai... E os valores que a Dani estava falando da pergunta, isso é fundamental para... Tem um momento que ele fala, porque a forma como as oportunidades chegam, não chegam claras ou nítidas. Então, assim, às vezes se a gente não está totalmente alinhado com o que a gente realmente quer, os valores e tudo isso... A gente não enxerga. Exato, a oportunidade está ali, mas você não está vendo. Né? E daí entra no controle também. Porque se você está querendo controlar o externo, você não está vendo a oportunidade ali, porque você está imaginando aquela oportunidade num papel dourado com laço vermelho e ela vem num papel de pão, você não está conseguindo enxergar, porque você não está alinhado com seus valores. Então, isso que a Dani falou é fundamental, né? De saber... E estar bem, né? Saber olhar aquilo que está ali conectado, porque às vezes a gente tem um sonho legal, que você falou do papel de embrulhar, a gente às vezes deseja algo que tenha a ver com o seu propósito. Ok. Eu quero tal coisa. Estou imaginando aquilo. Só que eu já imagino um negócio pronto. Eu esqueço que tem um processo até esse negócio ficar pronto. E o processo é que vai me trazer as possibilidades de realizar aquilo que eu quero lá. Ele não vai vir embrulhado. E o processo que vai te lapidar também para você chegar. E o processo que vai fazer você se preparar melhor para aquilo que está para chegar. Né? E aí a gente fala da presença, de sentir a presença, de estar conectado com a presença. E esse é o ponto muito interessante de tudo. Né? Porque aí a gente consegue observar as possibilidades que estão ali sendo lançadas na minha vida, no que eu quero realizar. Mas eu estou na presença para ver isso, senão a gente não enxerga. Exato. E aí a gente entra nisso, do autocontrole interno e o descontrole externo. Você não tem controle nenhum do externo. Né? Acho que a Dani travou. Tipo, não veio embrulhado num papel de presente, eu me descontrolo. Calma, né? Não quero. Tipo, não veio no papel dourado de laço vermelho, não quero. Então, como que eu posso fazer com que isso aconteça para que esteja pronto para mim? É o processo. Eu sumi, não sei por que aqui. Sumiu, travou. Mas voltou. Perdi aí o que vocês estavam falando. Eu mandei lavar meu carro e eu... É que você tinha perguntado, você tinha falado dos valores, né? O importante de saber dos valores. Sim. Aí eu falei que é fundamental mesmo a gente saber dos valores, porque as oportunidades, ele até comenta isso de uma outra forma, mas as oportunidades que a vida traz, às vezes a gente não consegue enxergar se a gente não está alinhado com esses valores. Por quê? Porque as oportunidades, elas não vêm, assim, muito raramente elas vêm embrulhadas num papel dourado com laço vermelho. Vem tão simples, né? Ela vem no papel de pão, né, jogado no lixo, e aí você não consegue enxergar, porque não está alinhado com teus valores. Você não está poder olhar para isso, né? Abrir os olhos para essas sobre coisas. A questão de elogio. Muitas vezes não escutamos elogio, porque o filtro dos meus Sim, olhos. Perfeito. Nossa, é sobre isso. É Carol que você chama ela, Greg? Ana Carolina. Eu chamando ela de Ana. Sabe, o que você está falando aí das oportunidades, eu enxergo assim também. Nós queremos que a vida seja muito clara para as coisas, para que as pessoas sempre sejam muito claras, que o trabalho sempre seja muito bem definido. E essa coisa redonda ou muito quadrada, ela não existe, né? Nós não... E aí que entra a questão do controlar, da necessidade que nós temos de controlar a situação, controlar as variáveis, né? E acabamos não tendo autocontrole. Ela porque pode chamar de Ana Carolina ou Carol. Porque na necessidade de controlar o que está acontecendo, por exemplo, né, toda essa evolução que nós temos aí no mundo,
de todo o conhecimento, porque nós temos muito conhecimento, nós temos muita informação. E todas essas informações faz a gente ficar questionando o tempo inteiro qual que é o melhor caminho. Então, a ignorância, gente, ela sempre vai ser a melhor forma de... A ignorância nos salva. Eu falo assim, por quê? Porque quando você é ignorante de uma coisa, você se isenta da responsabilidade dela, né? Tipo, eu não sei fazer, eu não sei disso. E as pessoas usam a ignorância como desculpa. E hoje, como desculpa não, né? Ela foi por muito tempo as nossas desculpas, mas hoje nós temos muita informação. Sim. E para mediar essas informações, para ter sabedoria de quais informações realmente vai agregar, vai fazer sentido, que é o que a gente precisa naquele momento, é muito difícil. É muito difícil você ter isso. Ontem eu estava vendo uma live do Leandro Mota, ele é um psicólogo, e ele estava com uma moça falando sobre inteligência espiritual, sobre a parte da espiritualidade. Eu até parei para ouvir, porque foi muito estranho ontem. Estranho não, né? Faz todo sentido para Napoleão Hill. Entrei numa live, elas estavam falando de espiritualidade. Uma coaching com outro cara lá falando sobre a inteligência espiritual. Puxei do lado assim, o Leandro também estava falando disso. Eu falei, não é possível? Que está tudo conectado aqui no meu Instagram. E aí eu falei, não, vou ter que ouvir, porque tem alguma coisa que eu preciso ouvir aqui. E aí eu parei para ouvir até o final, e realmente foi incrível. Ela estava falando exatamente o que a Carla colocou sobre as crenças, sobre o quanto nós somos presos a essas ideologias e dogmas, e o quanto que isso nos castiga, e o quanto que é difícil se libertar de tudo isso, ou saber separar, porque ela frequenta a igreja, tudo, mas me parece que não é um lugar específico, sabe? São templos, são lugares de comunhão, de paz espiritual, e não... Mas foi muito legal a live. Que legal. Eu não sei se está gravada, mas depois eu vou olhar para passar aí para vocês. Sim. Que essa energia é muito boa. A energia que eu adoro ir em igreja. Eu amo ir em igreja. Eu não gosto de ficar numa missa. Hoje em dia eu consigo ficar e né? Mas não gosto. Mas não é uma coisa que me... Agora, o templo em si, eu sinto uma energia assim, tanto que eu sempre fui. Eu vou em igreja, não vou na missa, mas no templo, isso para mim me conecta muito forte, é bem... E ela perguntou assim para ele, o que te gera, onde você desenvolve sua espiritualidade, né? Qual que é o lugar onde você tem comunhão, né? Aí ele virou e falou assim, na natureza. Eu amo. E eu já não sou da natureza, gente. Eu me conecto mesmo quando eu estou na minha casa, quando eu estou lendo as coisas. A leitura, para mim, é um autocontrole, assim, ó. E uma conexão espiritual muito grande. Eu viajo. E eu era muito, assim, de ler ficção, de ler... Depois que eu entrei na faculdade, agora é raro eu ler ficção, né? Tive até uma época que eu li, há uns anos atrás, que eu peguei bastante livro para ler, assim, mas hoje em dia eu só estudo, né, se for ver. Mas é um momento muito bom para mim. Eu ia à missa semanalmente antes de casar, mas hoje não vou mais. A Carla falou um negócio certo para mim, o templo tem uma energia ímpar. Para mim é o mar. O mar me conecta de uma forma com o universo e com a minha alma de uma forma incrível, né? Então, assim, é interessante isso. Não é qualquer lugar também da natureza, percebe? O mar, a hora que eu vejo aquela imensidão do mar, eu falo, gente, que conexão que eu tenho com isso. É uma coisa incrível, de chegar a sonhar, quando fico um tempo sem ir ao mar, eu sonho que eu estou fazendo uma limpeza energética dentro do mar. Eu sonho que eu estou entrando no mar, fazendo uma limpeza e sai outra. E acordo completamente diferente. Eu tenho o lance do mar também, eu tenho uma necessidade muito grande, mas a natureza em si, para mim, é o momento que eu me sinto
em unicidade, assim. É uma coisa que eu não sei explicar. É aquele momento, às vezes eu vou numa praça aqui perto de casa, assim. Eu tiro o sapato, eu sento, acho que o pessoal fala, nossa, né, chegou aqui, abraça a árvore. E eu sento, aquele momento eu sinto unicidade. Eu sinto ser a natureza. Eu sinto fazer parte do todo. Qual que é o assim. seu temperamento, Carla? Já descobriu o seu temperamento? Nossa, é um temperamento de TDA. Não acho, não, que tem. Total. Você tem uma certa melancolia aí, uma coisa muito voltada mesmo para esse interior. O interior, quando eu estou na natureza, eu sinto o xamanismo puxa muito isso, né? O xamanismo, para mim, tem sido muito essa coisa de eu perceber a espiritualidade, né? A gente é um ser espiritual, mas a gente está se desenvolvendo, a gente está desenvolvendo a espiritualidade através da matéria, do planeta Terra, assim. E o xamanismo, ele une, né, a espiritualidade com a matéria, assim. E quando eu estou nessa natureza, eu consigo realmente me integrar e me perceber um ser espiritual unido a essa matéria. Então, é que a natureza é reprodução viva, né? De que existe alguma coisa muito maior que nós, porque não é possível essa perfeição toda, né? Da onde vem essa perfeição toda? A natureza é um negócio, quer dizer, né? Tudo que não foi o homem que construiu, ou até mesmo que o homem construiu, é a prova, né? Porque como que nós chegamos a tudo isso? E tem uma coisa que eu estava vendo aqui, né, que ele coloca no livro sobre... Porque é assim, né, ele deixa muito claro que nós temos duas formas de agir diante das situações. Ou a gente reage ou a gente age, né? E que ele fala, a gente não precisa responder pau, pedra é pedra para tudo, né? Por que a gente tem essa necessidade de estar sempre dando uma resposta para as pessoas? Às vezes a pessoa fez um comentário e a gente acha que a gente tem que responder. Afirmou, falou, deu um ponto de vista. Por que a gente tem que dizer, não é isso? Ou, não acho que é isso. Por quê, né? É só um ponto de vista, é só uma opinião. E por que isso incomoda tanto a gente? E aí ele fala uma coisa exatamente nessa parte que é muito interessante. Se seus atos são construtivos, se você está em paz com você mesmo diante daquilo que você fez, você não tem necessidade de dar explicação. Você não tem necessidade de poder de intervir ou de fazer alguma coisa. Isso é incrível. Né? A questão da sua consciência. É o ser você, liberta né? da culpa. Né? É o ser e ele você. coloca aqui da nossa capacidade de perdoar, né? Que ele fala que o pensamento é o que nos difere dos outros animais. E a capacidade de perdoar é uma coisa assim que a gente precisava valorizar, né? Por que nós absorvemos tanto a maldade alheia, né? E se o que não serve para mim eu descarto, por que eu me importo tanto se aquilo que a pessoa está fazendo, sentindo ou falando não é a mesma coisa que eu acredito, né? Não é a mesma coisa que eu quero para a minha vida. Aí eu volto lá nos primeiros capítulos, quando ele coloca assim, claro que para a gente manter um negócio, fazer um grupo, se relacionar com as pessoas, nós vamos ter que colocar essas questões, né? Porque existem coisas e coisas, né? E os valores e os princípios são realmente coisas que nos incomodam no outro, né? No sentido que eu vou me conectar com pessoas que pensam semelhante a mim, pelo menos naquele aspecto. Então, se eu estou me reunindo com essa pessoa para abrir um negócio, eu preciso ter uma energia ali no mesmo patamar, ideias semelhantes, né? Eu posso não acreditar em outras coisas, eu posso ter time de futebol diferente, eu posso ter outras crenças diferentes, mas aquilo ali precisa estar muito alinhado, porque senão não vai para frente. Então,
nós vamos ser sempre a média mesmo das pessoas com quem a gente se relaciona, e é isso, né? Porque não... E a gente escolhe relacionar, né? E como num casamento, né? É uma escolha, um casamento, uma sociedade, tudo isso. Se os valores não estão alinhados. Ontem eu estava procurando um nutricionista, né? E aí, dentro da linha que eu sigo, não é todo nutricionista que tá assim, porque eu busco ver tudo orgânico, né? Não só o orgânico, mas assim, ver os exames. Por exemplo, a medicina tradicional tem um parâmetro que trata a doença. E quando você começa a olhar essa outra forma, você olha o exame como algo que você integrativo. Não para chegar na doença, mas para você mudar a rota e tratar a saúde e obter saúde. É totalmente diferente. E aí, meu desafio está sendo conseguir um nutricionista que alinhe nisso. Aí eu consegui um daqui, ele é esportista, tal, ele tem referência. Aí a gente conversando, e foi assim, passamos várias conversas até que a gente viu e falou, não vai rolar. O cara é muito bom, mas é uma linha muito diferente do que eu quero. Né? O que eu quero não é essa. E ele não vai. E tá tudo bem. Chegou no final, não, tipo... te procurei porque realmente sei a tua competência, mas a minha proposta era um desafio. Tipo assim, eu sei que vai ser desafiante para você, né? Você topa encarar? E aí ele falou, não. Eu falei, ok. Porque eu também não me... Então, é ter muito claro, né? O que eu quero. Quais são meus valores. Né? Porque eu às acho vezes, que é isso, e fazer as escolhas casar. conforme... Não vai casar. É a mesma coisa com terapia, né? Que eu até comentei, acho que na última live nossa, que eu indico uma psicóloga para uma colega aqui de trabalho para um monte de gente e dá super certo, as pessoas adoram. Eu gosto muito do trabalho dela, mas uma pessoa me procurou e eu indiquei, ela falou, não, essa daí já é a minha psicóloga. E não está dando certo. Então, ou seja, né? Para ela não funciona. E aí, a gente conversando, eu vi também que ela estava esperando da terapia uma coisa que a terapia não ia fazer para ela. Então, também tem isso, né? Muitas vezes a gente não se conecta com um profissional ou com a estratégia, porque o que a gente espera daquele processo não é atingível. Né? E não é atingível não só porque o profissional não quer fazer ou não é a linha dele, é porque não é possível pelo processo. Né? Então, esse processo, a terapia mesmo, apesar de a gente ter terapia breve, né, da cognitivo-comportamental ser uma terapia mais rápida, de tudo isso, a psicoterapia geralmente é um processo mais lento do que tomar uma medicação, do que fazer uma cirurgia, do que, né? Não é para bufe. E as pessoas não têm paciência. Que mesmo uma das coisas que ele coloca aqui, que as pessoas são compulsivas por quê? Né? Por que gastam excessivamente? Por que né? Até vou para outras áreas, comem, até se exercitam excessivamente, porque a compulsão ela é gerada por essa necessidade do imediato. Eu preciso ter o prazer imediato, eu preciso ter o retorno imediato. Então, como que eu faço? Eu me descontrolo. Eu me descontrolo. Internamente, né? A fuga também. Né? Exatamente isso, eu me descontrolo. Não quero olhar a raiz, aí eu vou lá e desconto no... Ou eu quero tanto do meu jeito, do jeito que eu imagino que tem que ser, que eu também não dou uma flexibilidade de ver as possibilidades que estão me trazendo para eu olhar aquilo que eu também preciso olhar. Né? Então, assim, as pessoas são muito imediatistas, sim, impulsivas e descontroladas. E, às vezes, quando a gente quer tanto o controle de que seja exatamente do jeito que a gente quer, a gente perde controle, porque aí a gente nem aceita as possibilidades que estão chegando para a gente também. E que pode, de repente, não estar tão alinhado com aquilo que eu quero agora, mas pode ser um caminho. Porque tudo leva a esse imediatismo, né? E cada vez mais, né? A gente tem
Tipo, o tempo mundo é muito inteiro. rápido, assim. né? As Tudo coisas muda estão muito acontecendo muito rápido, e aí... O celular, Eu que também. toda hora é descartável, né? Trocou, você troca toda hora. A TV que você tá no... Eu não assisto TV, mas você tá toda hora no controle, mudando. Tudo te leva para esse imediatismo, né? A comida que você não tá afim de preparar, você liga no iFood, porque, meu, dá trampo preparar uma comida, né? Aí você liga no iFood, demorou meia hora para dar chilique ainda, porque demorou meia hora para eles fazerem a comida e te entregarem. Eu achei bem legal, assim, o que ele traz com relação ao autocontrole, com relação até à educação dos pais de hoje, as gerações dos filhos de hoje. Imediatistas, querem tudo do jeito que é, né? Eu gosto muito de criados por essa cultura mesmo, né? Exatamente. Os adolescentes de hoje são totalmente criados nessa cultura do imediatismo. Ele até fala, né? Assim, não tem uma situação de você aprender com o processo, aqui é um negócio pronto, né? Não curte o processo. Cortella. Olha a necessidade do autocontrole, né? De ter a paciência. Para mim, a palavra-chave, as duas palavras que são fundamentais nos dias de hoje, a paciência e a tolerância. Sim. Nós estamos muito impacientes. Saber lidar com a frustração. Nós estamos muito impacientes com o processo, com a espera, e estamos muito intolerantes com aquilo que as pessoas fazem de diferente de nós. A Carol falou de relacionar as doenças a questões vibracionais, show. Ela pergunta, né? O que quer dizer? Exatamente. O corpo fala, né? O corpo fala o tempo todo. Então, todas as doenças, elas estão te mostrando a emoção que está ali por baixo daquela raiz. E é um autoconhecimento profundo. Esse outro comentário, Carol, eu vou falar uma coisa. Rolou até, já faz um tempo, um vídeo do Cortella falando... Não sei se vocês receberam esse vídeo, o vídeo do seu leitinho aqui, lembrei. Ele fala assim, que ele tinha uma coisa com os filhos. Ele tem 3 filhos e ele falava assim, né? Quando meus filhos fizerem 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E aí o filho mais velho fez 12 anos, você viu esse? E aí chegou de madrugada, né, assim, pai, bom dia, hoje é meu aniversário. Aí ele falou, muito bem, né? Aí ele fala assim, tô fazendo 12 anos, você vai me contar o segredo da vida? Ele falou, vamos lá, filho, vou te contar qual é o segredo da vida. Vem cá. Todo um preparo, né? Chegou e falou assim, a vaca não dá leite. Aí ele ficou olhando assim, pois é, a vaca não dá leite. Para você ter o leite, você tem que tirar o leite da vaca. Você tem que ir lá, pisar no barro, no cocô da vaca, sentar, espirrar, porque ela tem várias tetas, você vai espirrar, vai sair fora. Então, cara, a coisa não está pronta. Entendeu? Não. Exatamente, tá, Carol. Né? Coisa não tá... Você sabe que o meu filho... pronto para você. O meu filho está pré-vestibular, né? Está prestando vestibular e semana passada ele descobriu que se ele não fosse trainee, ele passaria na UEL, estava feliz da vida. Então ele já está todo no movimento que ele quer morar fora, certo? Se eu sou trainee, já praticamente passei na faculdade, então estou na faculdade, certo, gente? Contando com o ovo antes dele sair da galinha. Aí eu sou uma pessoa otimista, claro. Incentivo, né? Falo, muito bem, filho, tá arrasando, continua do jeito que você tá, que o resultado tá bom, vamos manter aí, melhorar isso aqui. Aí ele virou para mim, do Cosmo, ele falou assim, tô preocupado com o meu alistamento. Gente, eu falei, oi? Ele falou, estou preocupado com o meu alistamento no Exército. Eu falei, amor, você tem 16 anos. Você não fez nem 17. Você está preocupado com o seu alistamento que você vai fazer perto dos 18? Aí ele falou, mãe, mas se eu for para Londrina, se eu for não sei o quê, eu falei, filho de Deus, um passo de cada vez. Primeiro, você passa no vestibular. Depois, você muda para Londrina. Se nesse período tiver um momento do seu alistamento, você se alista. A gente arranja um atestado. Não faz isso com você.
entendeu? Não começa com... Então, eu sinto, assim, que a ansiedade de querer resolver as coisas antes do momento em que elas podem ser resolvidas é muito grande. Daí eu falei para ele não queria fazer título de eleitor. Falei, faz o título de eleitor, que isso já vai te dar um ponto aí, né? Vai lá, faz seu título. Daí ele foi fazer o título. Aí eu falei, tá preocupado? Pesquisa um pouco, vê como que é o alistamento, né? Faz uma busca de informação para tirar a preocupação. Mas ele não conseguia nem pensar em quais os passos que ele teria que dar de tão nervoso que ele ficou por causa do alistamento. Então, gente, como eu sou uma pessoa muito do hoje, né? Eu sou programada, eu tenho organização, mas eu sou uma pessoa muito do amanhã a gente vê. Amanhã a gente vê isso. Então eu não consigo, eu falo, eu curto tanto o processo. Eu sou uma pessoa que eu vivo tanto cada momento, assim, eu sou um pouco impulsiva. Às vezes eu falo assim, tô com vontade de uma coisa, vou lá, pá, quando eu vi, comprei. Quando eu vi, eu fiz, aí eu falo. Mas eu gosto de viver bem o processo e sentindo. Se tiver alguma coisa que a gente pode deixar para amanhã, a gente deixa. Né? Eu deixo, muita coisa. Se tiver alguma coisa, sim, mas precisa ser olhado isso agora, então a gente olha. Esse lance do controle externo, né? Desde a adolescência, e principalmente por ter todas essas crenças e programas, sempre fui assim que nem teu filho. A preocupação lá na frente, ou seja, querer controlar algo que é incontrolável. E isso, impossível, o que né? acontece? Paralisa o momento. Ele não consegue fazer no agora. Porque ele só está no futuro. A ansiedade trava. E o que aprender a descontrolar, tipo, permitir esse descontrole é algo que tem transformado a minha vida. E que é simplesmente permitir o caos externo. Então, eu controlo interno e eu lido, para mim, por isso que assim, a espiritualidade quântica é o que me coloca nesse fluxo de aceitar o que vem. E esses dias foi muito legal. A Vitória veio esse final de semana para cá, né? E a Vitória sempre foi aquela coisa também de ter tudo programadinho, certinho. E aí, quanto mais eu me trabalho, mais eu levo isso para ela. E foi tão legal, porque assim, ela tá numa fase que agora ela... Tipo, quando ela teve que ir para São Paulo, foi de repente, assim, de se virar em um mês e ter que achar alguém para... E a gente começou a fazer uns processos meio quânticos e meditação, não sei o quê, e veio uma menina, assim, da sala dela, que as duas estão, assim, numa amizade, tudo redondo. Só que a menina vai em junho para Milão. E aí ela falou, mãe, a Lari vai agora em junho, né? Vai para Milão, tá? E aí eu vou precisar achar outra. E eu estou refazendo aqueles processos de permitir que o universo me traga o que eu quero. Então, assim, ela resgatou o que a gente fez lá atrás e foi tão legal. Assim, no domingo a gente saiu para almoçar, tal, e essa leveza. Mas eu precisei ser que nem teu filho para ir me construindo, porque eu sempre queria, assim... E, claro, ainda é um desafio, né? Porque 46 anos, né? Que praticamente uma vida... faz parte da sua personalidade, né? Faz parte do que foi embutido num sistema que, né, dentro de tudo isso. Quando eu pego, foi o colégio que eu estudei, tudo isso forma, mas você desconstrói. Que forma a sua personalidade. Que constrói a sua personalidade. Né, constrói, né? Então, mas parece que é algo fixo, né? Quando a gente fala, a personalidade é fixa. Não, personalidade não é fixa. E aí a gente remodela, né? E isso de remodelar vai dando uma leveza na vida, porque quando a gente está nessa preocupação, isso trava o momento de uma tal maneira que é muito sofrido, né? E para quê? A preocupação com o que vem, né? E para quê? Sendo que a vida vem e a vida vai trazer o caos, né? Não tem jeito, é o medo do caos. E é o jeito da gente viver o caos. Aí que tá. O que é caos? Né? O caos é o que constrói a organização, a ordem. Não, exato, mas a maneira que você vive, a forma que você escolhe viver o caos. A gente está vivendo aqui em casa toda uma situação diferente esse ano, né? Meu marido decidiu empreender, nós decidimos empreender, ele saiu da empresa que ele estava, eu sou autônoma há 20 anos. Para alguns, isso é um caos. Uhum. Tem colegas nossos que falam que vocês são loucos, né? Mas a gente está tão feliz, a gente está tão em paz.
com o nosso movimento, ainda não tem todo o retorno financeiro, porque a gente está no processo. E daí, né? E vamos viver o processo? Vamos nos permitir viver o processo? Trabalhar os medos. Sim, existe medo, lógico que existe, mas eu não vou deixar dominar por eles. Né? Então, isso está sendo um aprendizado para a família inteira, está sendo incrível, gente. Está sendo incrível, não está sendo uma coisa fácil, mas eu não vou dizer para você que está sendo um caos. Esse caos, não está sendo esse caos. É um caos iniciou no caos, né? Você precisou iniciar. Você precisou ali ter um caos inicial para tomar essas decisões. E quando a gente olha para a história da humanidade, a gente só vê isso. As pessoas, elas realmente buscam o sentido da vida quando estão no caos. E né? Tá sendo a paz muito gostoso interior viver isso. Não tá a paz sendo interior, ruim ela viver traz isso. uma zona de conforto, né? Quando a paz interior, que eu falo assim, quando está na paz, muito na paz, assim, a gente não se incomoda com as coisas. Então, esse incômodo, esse caos, né, essas coisas que não dão certo naquele momento, é que gira o mundo. É o que gira o mundo. Mas né? Quando você deixa tudo certinho, o exterior gera esse comodismo, né? Eu também, quando eu decidi queimar a ponte do CLT, minha vida virou um caos. Externamente, os desafios foram, e tem sido, claro, eu tô, né? Logo começou a pandemia, veio tudo. Sim. Mas é isso que está me fazendo me conhecer melhor e aprender a viver o presente. O Cortella fala muito isso. A gente evolui aí. Eu adoro uma coisa que o Cortella fala, que ele fala assim, que a questão da evolução, né? Que nós estamos aqui para evoluir. Eu escuto muita gente falar isso, né? Às vezes a pessoa ela é muito de destino, né? Eu tenho um destino, eu estou aqui para. Nós temos uma missão na Terra, não é possível que não tenhamos, mas é moldada, né? É uma coisa que vai sendo construída, essa missão, esse propósito. Ele é muito claro hoje, dessa forma para a gente, mas não vai ser assim a vida inteira. Não foi assim quando eu comecei quando eu tive consciência do que eu queria para a minha vida. Eu tinha uma ideia sobre o propósito da minha vida. Hoje eu tenho outro. E a gente vai se moldando também. Nós somos essa transformação constante. Acho muito importante. Graças a Deus, né? E tá tudo bem quem não consegue fazer isso também, porque o que me irrita profundamente, eu até estava olhando aqui sobre as emoções recalcadas. Sim. Ele fala sobre o perigo de você recalcar. Uma bomba, né? Que pode estourar a qualquer momento. E estudando a comunicação não violenta, que eu gosto muito de estudar a comunicação não violenta. Vou fazer uma live disso sexta-feira. Ai, que delícia, que adoro. E estudando, assim, o que eu vejo, assim, que o grande problema, né, da nossa comunicação, da nossa relação com o outro, é que a gente não fala para as pessoas das nossas necessidades no relacionamento. A gente recalca as nossas emoções, e eu não estou falando só do recalque do ódio que ele coloca aqui, né? Qualquer sentimento. Mas do recalque até do amor. Sim. Porque o outro não é como a gente. A gente tem uma dificuldade. Como a gente imagina, como a gente deseja. Não estou falando só de expectativas, né? Estou falando de semelhanças. Estou falando da pessoa não pensar como a gente pensa. Né, que não tem a mesma linguagem. A linguagem. Então, nossa, e aí vira uma bomba atômica mesmo, né? Sim. Aquilo vai se tornando um negócio que a hora que você resolve falar. E ontem, conversando com um paciente meu, né? Ele estava contando, ele é uma pessoa que tem muita necessidade de ética. Ele discute com as pessoas muito, assim, porque as pessoas não são éticas. E é muito difícil, a gente tem que ficar trabalhando o tempo inteiro, colocando para ele, mas qual é o problema do outro não ser como você, né? Como que você pode falar para essa pessoa que isso te incomoda, né? Nossa, e o sofrimento dele, porque uma coisa não foi justa,
Porque, nossa, então eu fico assim, vira uma bomba, né? Eu vi que ele estava a ponto de chegar no trabalho no outro dia e jogar a bomba atômica. Tipo, perdeu o emprego por causa de um olerite. E eu recolhi a dor, né? Eu legitimei a dor e falei assim: você precisa falar para essa pessoa o quanto está te doendo isso. Não importa o que a pessoa pensa do que é certo e do que é errado, não importa se ela acha que quem errou foi você ou ela, mas diga o que você sente de estar vivendo isso. Porque você tem uma boa relação com a sua gerente, ela é uma pessoa que te deu toda a abertura para falar o que você pensa, então fala o que você sente. Chega e fala: olha, eu te trouxe uma dor e você ignorou a minha dor quando disse que eu estava errado. Sendo que a lei, e ele estava certo, gente. A lei é a favor dele. A lei, ele estava certo no que ele estava dizendo, mas ele estava sendo, ia errar no seu comportamento porque ele ia explodir. Então, olha como que é complicado, né? Porque ele ia gerar toda uma questão porque recalcou o sentimento e ia jogar a bomba atômica. Porque não saber falar mesmo, Nossa, né? O lance saber falar. Do controle externo, né? De querer controlar externamente e descontrolar internamente. Uma coisa que eu vejo muito nos clientes também, Dani, é essa questão até da impulsividade, o jeito de ou guarda e depois vira uma bomba. E eu lembro de um caso novo que eu estou atendendo, até atendi ele hoje antes da gente entrar aqui, que ele falou que na primeira sessão eu fechei a sessão com uma frase que aquilo tocou ele muito. E ele começou a falar que essa frase virou um mantra para ele. E aí, nessa semana, ele viveu um pouco mais esse mantra e as coisas se transformaram dentro de casa com a esposa e filhos. Que legal. E eu achei lindo. E a única coisa que eu falei, assim, né, dentro de todo o contexto, e é muito parecido com esse caso que você trouxe, é assim, a importância de a gente falar aquilo que a gente sente com amorosidade e não na raiva. Né? A gente pode falar que tô com raiva, eu tô triste, não gostei, tô me sentindo mal, mas eu não preciso ficar nessa raiva para falar dela. Porque é isso que destrói. É isso que mina. É isso que faz com que o outro crie um monte de defesas e a gente também crie defesas e aí nossa relação mina. Seja ela relação de negócio, seja ela relação de marido e mulher, relação de filhos. Né? Então, a comunicação não violenta entra nisso tudo. Sim. Qual é a forma, qual é a linguagem, até arrepia, qual é a linguagem que eu estou falando daquilo que eu preciso falar? Você estuda Marçal? Eu já fiz live dele sobre ele também, né? Adoro. Sobre a leitura dele, mas é um olhar muito, né? Eu olho para mim e como que eu me coloco dentro disso mesmo. Mas eu preciso me colocar e aprender a me colocar. E o outro também. Aí entra a escuta, e aí tudo mais. E aí entra um espaço de comunicação saudável. Exatamente. E isso é maravilhoso, isso é muito importante. Né? Então, como que eu crio esse espaço entre meu trabalho, meus sócios, meu chefe, minha família, mas eu criar esse espaço onde eu falo o que eu sinto, escuto, tenho uma abertura para o outro também, né? E isso aí não é só sobre a gente, né? Não é só sobre a gente, exato, é sobre nós. E tem eu sempre falo de uma técnica assim que a gente precisa, por exemplo, a comunicação ela se torna violenta, a gente perde o controle o autocontrole e o controle da comunicação, porque a gente vem direto com o problema, né? Então, né, para esse paciente mesmo, eu falei para ele assim, ó, por que você, vou colocar como você poderia estar dialogando com a pessoa e você fala se faz sentido isso para você. Falei, imagina se você chegasse para ela e falasse assim, olha, fulana, nós criamos uma relação tão boa aqui de trabalho, eu me sinto confortável para falar as coisas com você. Nós já conversamos, né, de coisas tão pessoais do meu problema de TDAH, fui conversando assim. E eu senti ontem, quando eu fui te falar do meu problema do olerite, que você não acolheu o meu sentimento, que você não me apoiou.
A questão aqui não é quem errou, quem não errou, se o erro foi da empresa, se o erro foi seu, mas a questão é que eu te trouxe um problema meu, que eu gostaria que você me ajudasse a resolver, e você simplesmente jogou o problema como se ele só fosse meu. E por lei, você sabe que não é só. Vamos olhar junto, né? Então, eu quero que você saiba que eu vou assinar o meu lerite, mas que eu fiquei chateado com isso, porque eu sentia que a nossa relação era outra. Aí ele falou, nossa, completamente diferente do que eu estava. Mas é! E a relação Gente, é dois, a hora que as pessoas entenderem que a comunicação, ela salva tudo. Ela salva e ela começa internamente. Porque muitas vezes... Exatamente, nessa questão do pensamento, assim, do controle, tudo. Ela começa internamente. Às vezes está o outro... só que esse aqui, internamente, ele está pilhando o outro, que é o que a gente faz, que é o que o negócio da represália, né? Que ele coloca a lei da represália, que a gente está sempre... Exato. E como a gente funciona como emissores de rádio, né? Então, se tem aquela conexão ali, né? Às vezes, externamente, você está vendo só o que está ali, só que o que está ali mais na surdina, é o que ele está emitindo? Está vindo para você. O que ele está emitindo? Exato. Então, é uma troca. Nada é por acaso. Se está tendo aquilo ali, então desde o comportamento dela é frequente. Ela fez isso com várias pessoas. Ela não assume o BO. Sim, mas ele está lá no lerite. Mas ele está ali também, né? Ele estava nessa energia. Ele estava nessa energia de saber dessas informações, você entendeu? E tem uma coisa que eu sinto assim também, que da leitura aqui, do autocontrole e tal, é que aquilo que você falou da crença, volta aqui. Ele está na crença de que tudo tem que ser preto no branco, de que lei é lei, regra é regra, sabe? E aí, nossa... Ele está atraindo... o erro do outro, sim, né? Ele quer controlar. Ele quer controlar. Ele quer controlar o externo. Ele atrai o quê? Um controlador. Energia. Exatamente. Eu falei, que luta que você vai lutar, afinal de contas? Demais, né? isso. Então, eu quero deixar aqui para o final da nossa live uma dica para as pessoas, né? Uma dica não, uma sugestão, uma orientação, que eu não gosto de dar dica nenhuma, que quem dá dica é aqueles negócios da sorte lá. A bolachinha da sorte que dá dica. Eu sinto assim que a gente precisa estar sempre refletindo, né? Qual é a luta que a gente realmente precisa lutar para aquilo que nós realmente queremos da nossa vida. Então, acolha as falas, né? Receba as falas e entenda assim, não é para mim, é meu. Né? Para que eu vou considerar isso? Eu preciso responder? Isso foi uma pergunta? Eu tenho que dar uma resposta para essa pessoa, sabe? E por mais que existam leis, por mais que existam regras, por mais que, né, nós temos coisas que nos direcionam aí para o que é certo e para o que é errado, ainda assim nós temos os pontos de vista, ainda assim nós temos as crenças, ainda assim nós temos os pensamentos diferentes, e a gente precisa, né, parar e ter consciência de tudo isso. Se não faz sentido para você, foda-se, é bem isso, sabe? Não pega, porque senão você vai viver na reação, você vai viver no que ele chama da lei da represália aqui, que é estar o tempo inteiro achando que tudo o que vem tem que voltar. Fica sempre numa defensiva, né? Voltar do mesmo jeito. A gente tem que entender exatamente isso também. Melhor, né? E a gente tem que entender que nós somos vibração mesmo o tempo todo. Então, assim, a partir do momento que a gente tem consciência disso, o quanto esses pensamentos me atraem coisas que estão ali, emanando nisso para mim, minhas ações falam muito de mim. Então, tudo isso tem
E tem mais coisa nesse capítulo, né, gente? Com essa questão até de educação de filhos e tudo que ele fala. Dava outra, sobre... né? Eu acho que dava para fazer outra, para a gente continuar. A frase. Hoje sou eu que vou lançar a frase final. Ainda estou por encontrar um homem que tenha vencido na vida e que não tivesse coragem para assumir a responsabilidade dos seus próprios erros, mesmo sem ser acusado deles. Né? Achei incrível ele terminar com isso, porque é por isso que nós precisamos ter autocontrole, porque o autocontrole está relacionado à responsabilidade que nós assumimos de todos os atos que nós temos. Né? Quando a gente estuda Frankl, ele gosta muito de falar sobre liberdade versus responsabilidade, né? O Frankl é a pessoa, Viktor Frankl, né, a pessoa que mais bate na tecla de que você é livre para fazer suas escolhas, que você é livre para, mas não é livre de, tem consequências. Consequência sempre vai ter. E por isso que você precisa ser responsável, porque você não pode ignorar as consequências, mas você sempre vai escolher. Então, as pessoas gostam de falar assim, por exemplo, eu não sou livre da cor da minha pele, nem dos meus olhos, nem da minha altura, eu não sou livre disso, porque é assim que eu sou e eu não tenho como mudar isso. Mas como eu vou viver com isso é uma escolha. Tem como eu mudar. Então, se eu nasci com essa cor de pele, com essa cor de olhos, eu tenho consequências disso, infelizmente, que eu não escolhi. Mas o que eu vou fazer com essas consequências é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Tudo é realmente uma escolha. E a gente é livre para escolher se nós vamos tomar lá o da cal, se nós vamos ter posicionamentos mais reflexivos. E então não vamos nos isentar disso, né? Dessa nossa responsabilidade. Eu falo uma coisa bem interessante, nossa liberdade. Né? Sim, até eu sempre falo bastante isso, até para os jovens, assim, né? A gente manda nos nossos pensamentos, né? A gente controla os nossos pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos, mas nós somos donos deles. Então a gente escolhe o que a gente está pensando também. É que, na verdade, o pensamento é automático, né? Ele vem sem... Mas aí você escolhe. Aí que daí tem também a interferência, né? Tem o lance da interferências, é onde você tem que ir observando e captando onde vem. E aí, o pensamento, ele vai vir. Só que daí, o que você faz com ele? E às vezes veio de fora, né? Tem um livro do Dr. Dan Heer, que é um dos co-criadores de Axis, que ele fala, e o Joe Dispenza fala algo parecido, o Napoleão também, que 98% dos nossos pensamentos e julgamentos não são nossos, eles vêm de fora. A gente pega como onda de rádio. É muita coisa, é muita influência. E desse inconsciente coletivo de Jung, do que ele chama de, né, da telepatia, e vem da história, é muito. Mas quando eu falo de ser dono deles, é exatamente esse controle. Né? Vem. A gente vê o que nós não somos os nossos pensamentos, mas a gente aprende a controlar. E é um processo, é a gente aprender. Mudar. Nossa, eu me perco, eu não sei porque lá tá. A gente fica contrário. Ele é o contrário. E é um processo, né? Porque a gente, que nem uma criança que vai aprendendo a andar, a gente está nessa, a gente está aprendendo, né? E o nosso papel aqui na Terra, né? A gente está aprendendo. Gente, é por isso que eu amo psicologia, é por isso que eu amo o ser humano, é por isso que eu sou apaixonada por desenvolvimento humano. Eu também. É por isso que estamos aqui, né? É por isso que a gente está aqui. E a gente tem que terminar. Tem. A gente fica. Então vamos. Eu até mandei uma mensagem. Gente, o próximo capítulo, a nona lição, é o hábito de fazer mais do que a obrigação. Do que a sua obrigação. Eu tenho certeza que eu vou amar, porque esse aqui tem proatividade, fazer além. Beijo, então, gente. Obrigada. Beijo, meninas. Boa semana. Para vocês também.